Bom dia. Nossa aula hoje vai ser de língua e linguagem. Nós vamos falar de um assunto que diz o seguinte: o ponto de vista gramatical e o ponto de vista discursivo em relações às vozes verbais. Esse assunto ele se encontra no livro de vocês, na página 331. E aqui quem está falando é a professora Nilda Ribeiro. Então, nós temos aí vozes verbais, o sujeito e a agente. Existe outro recurso gramatical para deixar o sujeito marcado como paciente, sem revelar explicitamente o agente. Ele foi empregado na placa ao lado, encontra na Ilha do Cardoso, em São Paulo, e registrada em foto do jornalista José Eduardo Camargo, onde ele diz: procura os animais, o animal que deixou essas pegadas. Procura-se o animal que deixou essas pegadas. Então, essa placa, vocês estão vendo que as pegadas aí é um monte de lixo. Então, vocês já podem observar que essa placa aí está fazendo uma espécie de ironia sobre um problema presente na nossa natureza. O ponto de vista gramatical, página 331. Do ponto de vista gramatical, são equivalentes às orações: procura-se o animal que deixou essas pegadas. O animal que deixou essas pegadas é procurado. Então, nós vimos duas formas aí de construção do texto. Procura-se animal que deixou essas pegadas e o animal que deixou essas pegadas é procurado. Então, qual é a posição do sujeito na frase? Na primeira oração, o sujeito vem depois do verbo. Na segunda, vem antes. Então, por que é que nós dizemos que o sujeito, procura-se o animal que deixou essas pegadas? Então, o animal aí, ele veio depois do verbo procurar. E na segunda, o animal que deixa essas pegadas é procurado. Então, aí nós vimos que ele veio antes. Veio antes do verbo. Então, aí está dizendo. Para a gramática normativa, a primeira oração exemplifica a voz passiva sintética ou pronominal. A segunda, a voz passiva analítica. Então, que vocês sabem que o verbo ele tem a voz passiva, ele tem duas formas de se escrever um verbo na voz passiva. Na sintética, quando simplifica, que no caso é o verbo mais o se, e também a analítica, que é aquele que vem com uma locução verbal, procurado, foi feito, quer dizer, tem um verbo auxiliar mais um verbo principal. Número 2, explique com suas palavras dois tipos de voz passiva concebidas pela gramática. Concebidas porque concorda com tipos, né? A voz passiva analítica tem o verbo composto e o sujeito é anteposto a ele. A voz passiva sintética tem o verbo acompanhado do pronome se e o sujeito é pós-posto a ele, quer dizer, o sujeito vem após o verbo. Então, já foi dito ali no primeiro momento. Considerando essa equivalência, responda: qual é o sujeito das duas orações? O animal que deixou essas pegadas é o sujeito das duas orações. Ele é agente ou paciente? Ele é paciente, porque ele não está aí nesse momento praticando a ação. Qual é a diferença entre as duas formas verbais? Na primeira oração, o verbo está no presente do indicativo e vem acompanhado de si. Na segunda, o verbo é composto, tendo auxiliar no mesmo tempo do verbo da oração anterior e o verbo principal no particípio.
Qual é a posição do sujeito na frase? Aí o 4. Aí a posição aí do sujeito na frase é essa, de paciente. Três. Questão 3. Uma regra básica da gramática normativa determina que o sujeito concorde com o verbo em número singular, plural e pessoa. De acordo com essa regra, como ficam as duas orações equivalentes se colocarmos o substantivo criança, animal no plural? Procuram-se os animais que deixaram essas pegadas. Os animais que deixaram essas pegadas são procurados. Então, você viu aí que se colocar o nome animal aí no plural, os verbos têm que ir para o plural, concordando aí com o sujeito. Ponto de vista discursivo. Compreende a placa como uma interação social, considerando o local onde ela está colocada. Quem é o agente de interação? O agente são os moradores do local. Qual é o interlocutor pretendido? O interlocutor pretendido é os visitantes, os turistas. Que no caso aí, essa placa está direcionada para essas pessoas que estão ali visitando aquele local e deixando o lixo. Qual é o sentido do verbo procurar? O sentido do verbo não é o de procurar, mas o de advertir, quer dizer, de alertar. É como se fosse ali um alerta, um anúncio ali, tipo um cartaz de conscientização sobre um problema ambiental. Qual é o objetivo da placa? A placa foi feita para denunciar aos turistas os malefícios ecológicos provocados por eles ao deixar resíduos na natureza e para solicitar que não o faça mais. Explique o sentido criado pelo uso dos substantivos animal e pegadas. A palavra animal e pegadas funciona como crítica dos moradores e coloca os humanos que deixam lixo na praia em pé de igualdade com os animais irracionais. Número 2. Os agentes da ação de procurar estão postos no texto de forma generalizada. Deixando de lado a gramática, somos levados a concluir que, em procura-se, há um sujeito generalizado, ou seja, indeterminado pelo si, os moradores em geral. De acordo com esse raciocínio, como ficaria as orações no plural, página 332 aí? Procura-se os animais que deixaram essas pegadas. Os animais que deixaram essas pegadas são procurados. É importante destacar o uso feito pelos falantes da língua, mesmo que a norma prescreva o verbo no plural. Ou procura-se animais, porque aí é como se ele estiver comparecendo, está parecendo aí que é um sujeito indeterminado. Porque quando o sujeito é indeterminado, o verbo não vai para o plural. Esse verbo aí ele vai ficar sempre do singular. Porque não sei se vocês ainda estão lembrados que o verbo indeterminado, o sujeito indeterminado, é quando ele vem na terceira pessoa do plural, ou então quando ele está na terceira pessoa do plural mais o si. Mas não é todos os verbos, não é todas as construções que tem um verbo mais o si, que é um verbo, uma oração, um sujeito que tem um sujeito indeterminado. Neste caso aí,
procura-se animais, ele é um verbo determinado, porque no caso aí o sujeito é os animais. No caso aí o sujeito é os animais, de acordo com a norma padrão. Mas na lógica parece que a gente não sabe quem é o sujeito. Portanto, se não souber, é como se o sujeito fosse indeterminado. Só que dentro da gramática normativa aí diz que é determinado. Porque tem alguns verbos que não é. Por exemplo, eu digo, precisa-se de pessoas conscientes na sociedade. Então, precisa-se de pessoas conscientes na sociedade. Neste caso, aí o verbo não vai para o plural, porque aí não é um sujeito, aí não é um verbo na voz passiva. Isso aí é um sujeito indeterminado, ninguém sabe quem é que precisa. E aí, por quê? Como é que eu vou saber? No caso, quando o verbo é transitivo, é indireto. Precisa-se de. Tá vendo aí? Tem o de que é uma preposição. Agora, o verbo procurar já não é um verbo transitivo indireto, ele é direto, porque procura-se o quê? Procura alguma coisa. E aí, na norma padrão, diz que os animais é o sujeito, e parece ser o objeto. Procura o quê? Os animais, né? Que está procurando o quê? Os animais. Mas na norma da língua portuguesa diz que animais aí não é objeto, é sujeito. Mas nós estamos vendo aí que o verbo procura-se é um verbo transitivo direto. E quem procura, procura alguma coisa, não é mesmo? Olho vivo na norma padrão. Para esse caso, as interpretações gramaticais e discursivas são discordantes. A hora de empregar uma construção oracional como essa, o melhor é fazer a reflexão do verbo é considerar se a interação se dá em tom formal ou coloquial. Uma dica para facilitar seu raciocínio no emprego da norma padrão: a equivalência entre as duas orações e, consequentemente, o emprego do verbo mais se no plural só ocorre quando o verbo é transitivo direto, como eu terminei de dizer, que procura o quê? É um verbo transitivo direto. Se ele fosse transitivo indireto, ele já não iria para o plural. Ou então, se ele fosse intransitivo, que é aquele verbo que não pede complemento. Digo, vive-se bem aqui. Vive-se bem aqui. O verbo viver é um verbo intransitivo, ele não pede complemento, ele não pede objeto. Então, se ele não pede objeto, ele é um verbo intransitivo. E neste caso aí também, vive-se bem, neste caso aí, ele é um sujeito indeterminado aí na indeterminação do sujeito. Você não sabe quem é que vive bem aqui. Aqui nós temos alguns exemplos, procuram-se animais, educam-se animais, advertem-se animais. O mesmo não acontece com os verbos transitivos e indiretos, quando o verbo solicita uma preposição. Quando nós temos precisa-se de animais, conta-se com animais, interessa-se por animais. Então, vocês viram aí 3 verbos que são transitivos diretos. Aí vocês viram que eles concordaram com o nome animais, no plural. Já os 3 abaixo, precisa, conta. Quem precisa de alguma coisa. Quem conta com alguma coisa. Quem se interessa por alguma coisa. Então, esses verbos aí eles são transitivos indiretos. Portanto, pediu a preposição de, com e por. E aí, nestes casos aí, o verbo fica invariável, fica sempre na terceira pessoa do singular, não vai para o plural. E isso é bom que vocês aprendam na hora da concordância, lá na hora da construção da redação. Se os verbos tiverem preposição, eles não vão concordar com a palavra que vem na frente. Voz reflexiva. A gramática normativa considera-se ainda um terceiro tipo de voz verbal, a voz reflexiva, que ocorre nesses exemplos. Os homens se prejudicam ao jogar detritos na natureza. Eu me vejo comprometido com a causa ecológica.
nós nos atribuímos direitos e deveres sociais. O critério gramatical para a classificação das vozes verbais é o sujeito ser ativo ou passivo. Neste caso, é quando a voz reflexiva é quando você pratica e sofre ação. Quando aí diz que o homem se prejudica ao jogar lixo, quer dizer, o homem prejudica porque ele joga lixo, ele pratica ação. E ele prejudica ele mesmo, portanto, ele sofre ação. Então, neste caso aí, é o verbo, voz reflexiva do verbo, porque tem aí duas vozes, a voz ativa e a voz passiva, quer dizer, que o sujeito só pratica e, ao mesmo tempo, sofre ação. Eu me vejo comprometido, quer dizer, você vê alguma coisa e você vê você mesmo. Então, também pratica e sofre ação. Nós nos destruímos, quer dizer, nós destruímos alguma coisa, ou atribuímos, né? Atribuímos alguma coisa e atribuímos essa coisa a nós mesmos. Então, viu, aí nós chamamos, mas também tem o se, quando eu digo assim, Maria cortou-se com a faca. Neste caso aí também é um verbo na voz reflexiva. Porque Maria cortou-se com a faca, então Maria se cortou com a faca, ela cortou ela mesma e ela praticou a ação de cortar e cortou ela mesma. Então é isso, gente, voz reflexiva é isso. Então nós sabemos que os verbos têm 3 vozes, tem a voz ativa, tem a voz passiva e tem a voz reflexiva. Voz ativa, lembrando, é aquele que o verbo, que o sujeito da oração pratica ação. Quando eu digo, o homem chegou, o homem dirigiu o carro em alta velocidade. Quem é que praticou a ação de dirigir o carro aí? O homem. Ele é o sujeito da oração? Sim. Então, neste caso, esse aí, ele é um verbo na voz ativa, porque o sujeito aí está ativo, ele age. Qual é a ação dele? Ele dirige o carro. Então, voz ativa, porque aí você viu que o sujeito, agora eu digo, o carro foi dirigido ou o carro foi estragado pelo homem. Então, o sujeito aí é o carro. Esse carro aí, ele não fez nada, ele foi estragado, ele sofreu ação, então o sujeito aí sofreu ação. Se ele sofreu ação, ele, no caso aí, ele está na voz passiva. E aí, quem praticou alguma coisa aí foi o homem. Então, aí o homem que ficou lá no final da frase, quando o verbo está na voz passiva e aparece alguém que fez ação, que vem no final da frase, nós chamamos de agente da passiva. Por que ele é agente da passiva? Porque ele é aquela pessoa que agiu, é aquela pessoa que fez alguma coisa contra o sujeito, no caso. E a reflexiva, vocês sabem, é quando o sujeito pratica e sofre ação. Quando eu digo o homem se feriu com um aparelho de barbear. O homem se feriu, ele se feriu. Ele feriu ele mesmo, não é? Ele sofreu ação de ser ferido e também praticou, porque ele mesmo se feriu. Feriu a si mesmo. Como hoje eu me machuquei, eu cortei minha perna, bati uma coisa aqui, uma cerâmica na minha perna, quebrou a cerâmica e bateu na minha perna e teve um corte profundo na minha canela e saiu bastante sangue. Então eu posso dizer, eu me feri hoje com um pedaço de cerâmica. Então, se eu me feri, aí eu é o sujeito da oração, pratiquei a ação de ferir e feri a mim mesma. Portanto, ainda o verbo está na voz reflexiva. E isso aconteceu hoje mesmo, de fato. Não estou inventando frase, é real. Tá? Eu estou aqui com a perna toda sangrada. Bom dia para todos.